noite, boa noite. Teres já entrou? Teres, eu vou. Como que te chama? Peraí. Deixa eu já colocar. Toda vez eu me atrapalho como é que chama a pessoa. Calma aí, gente. Muita calma comigo. Acho que é isso. Oi, gente. Teres, será que eu consegui? Ai, gente. Consegui. Oi, Oi, tá ótimo o seu som. bom, Tá. bom, bom. Muito Ai, bom. Olá, pessoas. É um prazer estar com você hoje. hoje não Finalmente. acabou a energia, continua uma chuva. Não tá barulhão aí não, né? Não, aqui tá tranquilo. Você escuta barulho do meu quê? Não. Aí começou a chover demais, aí eu já falei, gente, pro Télio, falei, gente, vai acabar a energia, porque aqui em casa, gente, assim, deu um pingo d'água, já acaba a energia na rua e tal, eu já comecei a ficar desesperada da gente ter que desmarcar de novo. Télio, muito obrigada, viu, por ter aceitado participar aqui comigo. Eu agradeço o convite para a gente falar, então, de um tema que eu tô apaixonado, né? Bom, a gente é apaixonado por astrologia, né, Simone? Agora, a cartografia é a minha paixão, a minha cachaçinha. Não, e é muito louco, né? Que eu tava falando até pro Ted, gente. Eu falei, dois sagitarianos falando de unir a astrologia com, né, essa coisa do mundo, estar no mundo, as experiências no mundo. Não tem coisa, quase clichê, né? Tipo, sagitariano falando sobre isso e tal. E eu amo, sou apaixonada, assim. Eu conheci o Ted através dos cursos da NEME, a gente não foi da mesma turma, mas a gente se conheceu através da NEME, a Neme tem um dom para unir as pessoas, assim. Eu falo que, tipo, hoje os astrólogos, que eu tenho muita troca, pessoas que me enriquecem muito no trabalho e na minha vida como um todo. São pessoas que eu conheci através do curso da Neme. Então, o Teles é um deles. Então, eu sou louca para ele lançar um curso, porque eu sou louca para poder me aprofundar na sua cartografia, né? E tenho certeza que esse papo vai ser muito, muito enriquecedor, gente. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando, que no final da live a gente vai tentar olhar e responder, tá? Então, a ideia aqui é o Teles falar sobre o trabalho dele, como é o trabalho dele, como ele atende os clientes, né? E também explicar pra gente melhor o que é a astrocartografia, né? O que a gente pode se beneficiar. Eu até já deixei aqui umas perguntinhas para não esquecer. E a gente, ao longo aí da live, vocês vão conduzindo também, tá? Então, obrigada mais uma vez. Teles, então eu queria que você começasse se apresentando, né? Falando quem é você, como que funciona o seu trabalho. Eu queria que você falasse isso, porque muita gente tem essa dúvida de tipo assim, tá bom, o que, que um astrólogo que analisa o mapa com esse viés, como ele faz? Então, assim, queria que você falasse sobre isso, sabe? Quem é você e como é a sua consulta, como que funciona ali o seu trabalho. Perfeitamente. Só o pessoal dar um feedback se está escutando bem a gente, porque a gente já aconteceu de live de a gente se escutar bem e o pessoal que está assistindo não escutar também. Nossa, Então, só ninguém merece, né? mas Gente, fala aí então se tá dando para escutar. Eu tô escutando você perfeitamente. tá ok, bom. Mas vamos lá. Daqui a pouco vai chegar os feedbacks sobre isso. Então, eu sou o Marcos Teles. Tá, já, a Ana Flávia já falou que tá ótimo ali, então que bom. Bom, então eu sou o Marcos Teles. Eu divido minha vida entre a vida de biólogo e astrólogo, né? Então eu tenho essa dualidade aí da ciência e da astrologia, né? Que apesar de muita gente achar que não, elas se combinam muito bem, elas coexistem muito bem na minha vida. E eu, como um bom sagitariano, ascendente em peixes, ali duplamente filho de Júpiter, né? Sempre fui apaixonado pelo mundo, pelas viagens, mas principalmente pelo Aí, e conhecimento. Sagitário na 10, né, Mar? E Sagitário na 10 ainda, né? Sagitário eu tenho Sagitário na 10, mas só na 9 ainda em Sagitário, né? Em Sagitário na 9. Enfim, a casa 9 lotada, então assim, não tinha como não ser, né? Oi, Felipe, meu irmão tá ali, ó. Felipe.
tem que trazer, né? Parte do contrato tem que estar aqui assistindo todas as lives. Com certeza, eu acho muito que bem. É. Mas então, minha história com a arte cartografia foi porque eu tinha uma fixação pelo Canadá. Eu falava com a minha mãe lá com uns 8 anos, assim, mãe, eu quero ir para o Canadá. Eu lá sabia o que era Canadá, criança com 8 anos, né? Mas eu tinha muito essa ideia, tipo, tá bom, Canadá, porque me chamava a atenção aquele lugar. Eu via as fotos e tal, sempre eu brilhava o olho. Ainda não fui lá, mas eu ainda vou. Tem alguma coisa para fazer lá, né? Mas eu queria descobrir. Então, na minha vivência ali com a astrologia, eu comecei a querer descobrir por quê. Se alguma coisa ia me ensinar o porquê, porquê essa ligação com um país que eu nunca vi, com um país que distante daqui, né, com essa ideia. E aí eu caí na cartografia e falei assim, gente, será que isso vai me explicar? Porque já estava na astrologia, né? E aí eu comecei, na verdade eu confesso que eu fiz um mapa que estava disponível na internet na época e fiquei muito frustrado, porque quando chegou a análise, eu ansioso, né, 5 dias para chegar a análise, quando chegou um guia assim genérico, eu já entendi na astrologia, sabe que é completamente genérico, e um mapa que foi cobrado por uma coisa que eu podia fazer de graça, no site que todo mundo já conhece, né, que é o astro.com. E eu fiquei super frustrado com aquilo e não achava mais ninguém que fizesse. Eu falei, puxa, eu posso fazer melhor do que isso, com certeza. E aí comecei a me afundar no tema de uma maneira muito intensa. Estudei, fiz cursos sobre, e comecei os atendimentos, porque tinha as pessoas queriam entender um pouquinho mais e eu comecei a me apaixonar. E de fato entendi por que o Canadá me chamava tanto. Meu sol de Casa Nova passa bem em cima da região onde eu sonho, que é a região de Quebec, ali no Canadá. Então ele passa bem, bem, bem em cima. E eu descobri aqui justamente porque o meu sol de Casa Nova passa lá. Bom, então eu comecei principalmente ter uma coisa que enriqueceu muito, claro, curto e tal, mas é o feedback das pessoas. E eu sou muito interessado na história das pessoas, na vivência das pessoas, né? E eu comecei a ter a curiosidade, que parte é científica e agora astrológica, né? De por que as pessoas iam para o estrangeiro, que promessa no mapa natal as pessoas tinham, que faziam elas irem para o estrangeiro, essa vivência, essa ligação, que tipo de ligação com o estrangeiro os mapas prometiam, né? Então, os atendimentos me trouxeram muito desse feedback. Então, eu realmente pude comprovar mapa a mapa por que as promessas, por que a pessoa ia lá, se ela ia como projeto pessoal, se ela ia como destino, se ela ia como trabalho, se ela ia como diversão, se ela se relacionava com estrangeiros, se ela se casaria com estrangeiros ou não. Então, isso tudo é claro no mapa. Então, quando eu começo lá a consulta, a primeira coisa que eu peço, eu faço um dos objetivos que a pessoa quer com aquela análise, né? Mas eu peço para ela elencar assim, 3 lugares assim, no mundo que ela queira analisar. E geralmente são lugares assim que a pessoa tem na mente, né? E pode ter certeza que esses 3 lugares têm um padrão nesse mapa. Eles vão mostrar um padrão igual. E assim a gente começa a entender um pouco mais a análise da astrocartografia, baseado também nessa ideia. Então, por que esses lugares chamam a atenção dessa pessoa, né? O que ela tem a cumprir nesse local, né? Então, a primeira coisa qual a promessa do mapa com o estrangeiro para ela, porque nem todas as pessoas têm essa ideia do mapa, nem todas as pessoas vão sair muito de longe da sua área onde nasceu, né? Porque não é a vivência dela, porque não é a experiência que ela veio nessa vida, né? Já outras têm essa ideia da descoberta, outras têm o destino realmente de viver lá fora e realmente não se encaixam, não se sentem pertencentes ao Brasil. É muito comum essa ideia quando você tem alguns posicionamentos ali no mapa-chave, né, que já mostram essa ideia, né? As pessoas meio que cumprem o seu destino dentro ali, mas elas querem saber o porquê. Então, é um mapa que traz muito essa ideia de clareza do porquê, do que vai se fazer naquele lugar, que tipo de nova energia, que tipo de nova profissão ela vai exercer naquele lugar, qual a missão dela. E muitas vezes, complementando, o mapa de astrocartografia, ele não mostra só o deslocamento, ele muitas vezes mostra a relação remota que a pessoa tem. Então, por exemplo,
Por que que a pessoa se interessa por uma, sei lá, medicina Ayurveda na Índia? Ela tem uma linha lá passando na Índia, tem geralmente um sol na casa 6, por exemplo, lá, cai na casa 6 lá, e aí vai falar de saúde, vai falar desse tema relacionado à Índia. Ou por que que ela se interessa por uma determinada língua, ou gosta de uma determinada comida, ou tem uma ligação muito forte com o lugar. Isso tudo é explicado no mapa, mesmo que a pessoa não esteja lá. Nunca tenha ido ou nunca vá lá. Mas esse tipo de relação é explicado. Então, é esse tipo de abordagem que eu trago na consulta, né? A gente, na consulta do mundo todo, né? E todas essas particularidades. Mas é claro que, assim, a astrocartografia dá para você fazer 10, 20 consultas. A gente tenta maximizar É, assim. isso é que é interessante, né? Porque a sua cartografia você pode fazer até para bairro, né? Você mudar qual bairro, gente. Tem noção, gente? Você pode fazer um mapa, né? Até para saber, assim, tá, você vai mudar de casa na mesma cidade, que bairro que é melhor, por quê? É muito louco, né? E você estava falando essa coisa do que você, na consulta, você analisa a promessa natal de acordo ali com os posicionamentos, e é muito interessante, porque o meu irmão, ele tem também, assim, um monte de coisa na casa nova e tal. E ele sempre tem facilidade com idiomas, ele nunca fez curso e fala inglês fluente já ó, há muitos anos. Tem muita facilidade com inglês. As questões profissionais, ele sempre trabalhou em empresas assim que são multinacionais e as coisas tipo assim aconteciam. Ele sempre recebeu também propostas, essas coisas do estrangeiro. Sabe, mesmo sem eles, tipo, mandar um currículo aqui para a empresa lá na Inglaterra. As coisas, tipo, o pessoal achei no LinkedIn, assim, N coisas, é impressionante que é conectado com o estrangeiro. Aí eu já tenho a casa 9 em Touro, eu tenho a Vênus em Capricórnio e tenho um nó do norte na 9. Então, assim, eu aprendi, né, inglês, ok, mas assim, foi sofrido, viu? Nunca fiz curso, né? Não fiz curso, estudei sozinha, mas foi sofrido, não foi essa facilidade. E olha que sagitariana, com Mercúrio em Sagitário, se você fosse olhar essa questão, realmente, por isso assim, que eu achei muito legal você falar isso, né? De olhar a promessa natal, porque realmente faz todo sentido. Porque se você olhar pra mim, sagitariana com Mercúrio em Sagitário, nossa, então você arrasa no idioma. Uhul, não, não foi fácil, assim, pra mim. Sempre foi difícil aprender o inglês e tal. Eu fui pra fora do Brasil com quase, eu acho que era 34 anos. Então, assim, demorei a ir pra fora do Brasil, porque era um sonho, sempre era um sonho, mas sempre era. Porque hoje a gente tem o Nó do Norte, tem aquela. Não é uma área fácil, né, e tal. E quando eu fui, absurdamente travou, né? Eu morei um tempo na Escócia e é muito interessante porque só de visitar, antes de ir morar, é impressionante, mas parecia que assim, minha cabeça encheu de insights. Era, meu, assim, muito louco, assim, fiquei acho que 10 dias, 15 dias, uma coisa assim, quando eu fui visitar. E parece, tipo, vira uma chave, né? Então, eu achei muito interessante esse comentário da promessa natal, porque realmente, a gente entender isso aí já também te dá uma luz. Você às vezes vai pensar, putz, mas nossa, o negócio nunca aconteceu. Às vezes uma outra pessoa que tem menos condição que eu e já foi, mas existe ali uma conexão, né, Mar? E aí depois que você analisa isso, aí que você abre o mapa astrocartográfico de acordo sempre que você comentou que dá para ver mil coisas, né? Então você sempre entra na leitura com, sim, de acordo com o que a pessoa quer naquele momento. Ou você tem um tipo assim, não, eu vou olhar o que ela quer, mas eu também olho amor, olho não sei o quê, ou não, tem que ter uma coisa específica, assim. Não, eu peço um objetivo principal, mas a gente sempre tem vários objetivos, ou seja, como na última consulta, a moça me pediu o profissional, beleza? E aí, mas tinha lá, claro, amoroso, como que diz assim, bom, eu quero um lugar para trabalhar, mas eu também quero viver uma vida amorosa, né? Sim. Então, busca lugares em que a gente tenha boa parte dessa experiência, né? Aliás, quando a gente vai para um lugar, se muda para um lugar, a gente vive o mapa completo ali, né? Que a gente chama de mapa relocado, além da cartografia. Mas a gente vai analisar, assim, tentar analisar todos os aspectos. Assim, aqui o trabalho é bom, o relacionamento flui. Mas é claro, né? É tudo dentro também dos ciclos da pessoa, né? Às vezes a pessoa não está no ciclo que vai falar de relacionamento. Aí ela quer, assim, o lugar ajuda. Mas você está vivendo aquele ciclo ainda assim lá.
Então, a gente também tem que dar atenção a um pouco dessa ideia. E foi legal você ter falado da questão do bairro, da cidade, porque, na verdade, a astrocartografia ela é uma ferramenta. Tá? Ah, Ela então é eu uma ia falar, né, Mafia? Essa é uma próxima pergunta, né? Já aí você já emenda explicando para as pessoas, né, o que é a astrocartografia, né? Assim, o que que é? Bom, então, vamos começar pela definição, né? A astrocartografia, ela é um gráfico que mostra a projeção das energias do teu mapa astral sobre um mapa geográfico, um mapa mundi. Então, ele mostra a influência das energias de cada planeta do seu mapa, e de cada planeta associado à promessa do teu mapa, no mundo, né? Então, os lugares de carreira dependem do que você faz, de quem é o significador do que você faz no momento, porque a gente pode fazer várias coisas ao longo da vida, muito embora todas relacionadas com a mesma ideia. E para onde isso passa? Ou relacionamentos, aí depende. Puxa, você tem planetas na casa 7, lá do mapa astral, que é do relacionamento, esses planetas vão ser importantes na ideia do relacionamento. Ah, não tem? O regente da casa, ou a Vênus. Então, tem várias coisas que a gente vai analisando ali. Mas, então, esse mapa ele projeta no mapa mundi, então, as energias. Então, é por isso que a gente vê, inclusive, essa ideia de por que as ligações com determinados lugares, mesmo que remoto. Ou uma coisa que é muito bacana, que é quando a gente traz objetos de um lugar, a gente interage com a energia daquele lugar. Ou, por exemplo, quando a gente vai para um país e se a gente gosta do país, é muito possivelmente a gente gosta das pessoas daquele país, né? Mas se a gente não gosta do país, a gente não vai gostar das pessoas, mesmo que elas estejam aqui interagindo com a gente no Brasil. Nossa, é Porque a energia verdade. da pessoa é a mesma energia do país. É o reflexo da tua energia, na verdade. Ela reflete a tua energia de volta, né? Sobre aquele lugar. Então, isso é uma... Agora, é legal dizer assim, a mais famosa ferramenta é a astrocartografia. Mas é uma caixinha de ferramentas, na verdade, que é o ramo da astrologia, que chama astrolocalização. Então, Ah, dentro da astrolocalização, eu tenho como a principal ferramenta a astrocartografia. Mas eu tenho o espaço local, que é esse dentro da cidade, por exemplo. Eu tenho a combinação de mapas. Quando eu faço a sinastria de um mapa de uma cidade, por exemplo, de uma pessoa, e vou ler essa ideia, né, para entender como a pessoa sente a cidade daquele, como a cidade interage com ela, mas numa camada baixa ali da cebola. Então a gente olha a camada principal e vai afinando. Essa da astrolocalização é legal quando a pessoa, por exemplo, quer se mudar para uma cidade nova, assim, para onde eu vou alugar um imóvel? Ou está na cidade, quer mudar, né? Para onde eu vou? Então, por exemplo, se a pessoa se direciona num espaço local com uma linha de Saturno, é bem provável que ela encontre apartamentos antigos, estruturados, ou depende do Saturno da própria pessoa, um apartamento mais velho, um problema. Ou ela vai para uma linha de Saturno e tem problemas uma linha de Netuno, por exemplo, e encontra um apartamento com problemas de vazamento, por ai, exemplo. Nesse sentido, tá? Ou para onde a pessoa busca a ideia profissional. Ah, poxa, eu vou abrir um salão de beleza, eu vou abrir uma barbearia. Para onde eu projeto isso a partir do centro de tal cidade? Aí a gente vai usar o espaço local para entender para onde direciona as energias dela e falar assim, esse local, essa direção aqui, se você conseguir um imóvel aqui, você vai ter mais chances de ter mais lucros relacionados a essa atividade, porque a tua energia relacionada àquilo ali passa ali. Então, por exemplo, no caso no salão de beleza, a gente vai olhar o quê? A Vênus da pessoa, né? De maneira generalista. Tem que ver o que no mapa dela especificamente fala disso, né? Pode ter um outro planeta em Libra ou em Touro muito forte em algum ponto do mapa que vai falar mais do que a Vênus, né? ah, esse negócio que você comentou, né, dos bairros, né, a astrolocalização realmente assim, interessante, porque a gente vê que, mesmo que você não tenha intenção de ir para fora do país e tal, mas não, dentro do seu país, dentro da sua cidade, dentro do seu estado, você já pode utilizar. E eu falo isso muito com meu irmão, porque sobre essa coisa de bairro, né? Porque onde eu moro é onde eu já começo a me sentir bem, assim. E é realmente louco. E se vocês todos aí, gente, faz esse exercício. Tenta lembrar lugares que você chega e você já, tipo, estranho.
não tem uma explicação racional, sabe? E aí outros que você chega e também não aconteceu nada de diferente lá e você já se sente bem. Então no meu bairro, eu falo sempre, eu falo, gente, é muito louco, assim, porque aqui é onde eu já começo a me sentir bem. Daqui pra cima e outros, nossa, eu me sinto bem. E se você for olhar pro meu perfil, que eu sou mais quieta e tal, é um lugar muito movimentado. Nem era, racionalmente falando, pra eu me sentir bem, mas eu me sinto. Aí minha mãe mora alguns quarteirões para baixo da minha casa. Mar, 2 quarteirões para baixo. É sempre assim, ó, 2 quarteirões, Mar. Eu desço 2 quarteirões, eu chego numa avenida. E que assim, o bairro é legal, tem muito comércio, tem coisa, não sei o que, tem nada de errado lá, nada racionalmente. Mas é estranho. Eu chego naquelas ruas, eu já começo, tipo, é ruim, me dá agonia, tenho vontade de ir embora. Tipo, essa sensação de e não aconteceu nada comigo lá, não foi, ai, trauma de infância. Não aconteceu nada, assim. Então, acho que, tipo, isso é muito interessante, porque realmente essa, né, a sua cartografia, a sua localização, você pode usar em tudo. Isso que você comentou das casas, né, Saturno, eu achei interessante isso de Saturno. Eu conheço pessoas, né, que fizeram mapa astrocartográfico, né, até com você também, antes de se mudar e a diferença que fez para a pessoa. Às vezes não precisa nem a mudança porque comprou, não, tá alugando, tá indo morar com alguém, e alguma coisa. E também já ouvi pessoas, até queria que você me falasse, pessoas que fizeram mapa astrocartográfico com a empresa que trabalha para entender que acontece lá, porque a pessoa, tipo, fala que racionalmente também, na empresa não tem nada de errado, mas é chegar lá, é estranho, assim. E a fotografia também gostaria isso, então, né? Eu trabalho, já teve um caso em que a cliente, a gente olha, por exemplo, com o espaço local, que é esse das linhas que são radiais, então ela projeta a partir de onde você mora no momento, né? Ou pode ser, tem várias abordagens, você pode fazer no centro da cidade ou onde você mora no momento. E aí, nesse caso, eu estava entendendo o histórico dela dentro da cidade, que eu faço muito isso. Eu olho toda a história da pessoa que ela me permite, que ela me conta, né? Que ela se permite me contar. E eu faço toda a história, desde a viagem pelo mundo ou dentro de uma cidade, se é o caso da análise, né? E aí eu vou estudar isso no mapa, para vir para cá, vir para lá, fez assim. E aí, quando a gente joga isso, a gente vê que existe esse padrão de deslocamento. E nesse caso, teve um local de trabalho que a pessoa não se sentia bem de jeito nenhum. E aí eu projetei, a partir da casa dela, estava em cima de uma linha de Plutão. E depois ela foi para um outro trabalho numa linha de Lua. Ela falou assim, nossa, mas nesse trabalho eu me sinto muito acolhida. Eu gosto muito desse local. E ela trabalhava com uma questão de Lua. Eu falei assim, então, a diferença é que energia você mesmo está projetando sobre aquele lugar. Sim. Então a gente olha, inclusive, Simone, tem uma coisa com o espaço local que também é muito bacana, que você pode fazer isso dentro de casa. É como um Feng Shui astrológico. Dá um oi aqui pro Reginaldo da Astrologia Holística também, tá sempre parceirão aqui, né? Sempre com a gente aqui. Mas aí a ideia quando a gente dentro de casa, a gente pode, por exemplo, também projetar essas energias e entender a partir da planta da casa, do centro da casa, qual o melhor lugar para você colocar os objetos, para você dispor os objetos dentro da casa, né? Então, objetos de arte em cima do Apareceu ambiente. no meu colo. Essa é a Margot, a que subiu meu sofá, esse Daphne. Ele fica aqui, tem 3 com a patinha assim, tipo. Nem quero aparecer. Bem assim, né? Mas assim, então os objetos dispostos dentro da casa, ou por exemplo, poxa, você tem problemas para dormir, de repente você está, por exemplo, com uma cama em cima da sua linha de Urano. Aí você vai ficar elétrico a noite inteira, você não vai dormir. Então, você consegue projetar nível mesmo dentro da casa, né? Entender onde seria o melhor lugar para o telefone, onde seria o melhor lugar para o computador, onde seria o melhor lugar enfim, para o forno, para a cama, para toda essa questão. Ou às vezes você vai ver assim, tipo, aí você passa uma linha de Netuno nessa direção, onde você costuma ter mais problema de vazamento dentro da casa. Coisa nesse sentido. Aí você projeta para o bairro, para a cidade, você consegue projetar essa técnica até tem um limite, né, que seria a ideia do céu visível, são 120 quilômetros, mais ou menos.
ou seja, se você não tivesse nada no horizonte, até onde você veria, mais ou menos isso, tá? Você falou esse negócio da casa, agora eu fiquei curiosa, eu vou querer fazer meu mapa, tipo, olhando essa coisa da casa, porque realmente, aqui onde eu moro, aonde eu fiz de escritório na casa, é o quarto que é menor, eu peguei esse, passei escritório, porque eu, tipo, a gente que trabalha em casa, né, uma vida inteira, a gente é acostumado a, tipo, a cama tá aqui, tudo junto, né? E aí, quando eu mudei pra cá e tinha esse quarto, eu falei, nossa, vou fazer tal escritório. Só que era muito louco, porque se fosse olhar todas as coisas da casa, assim, não fazia muito sentido esse. Só que desde quando eu vim olhar a casa, eu entrei nesse cômodo e eu falei, vai ser aqui. Tipo, vai ser aqui no meu escritório. Porque eu tive que sentir bem. Aí tá. Aí aconteceram algumas coisas aqui em casa, tipo, que eu tive que mudar e tal, tal, tal. E o que aconteceu? Eu falei, ai, gente, eu vou colocar minha cama no escritório. Ah, foi. Meu irmão, ele não mora aqui, né, mas ele vem pra cá, fica aqui uns tempos e tal. E aí, o quarto que eu fui arrumar pra ele era o quarto que eu ficava. Aí, enfim, resumindo, eu falei, ah, quer saber? Eu tenho 3 cachorros e um gato, né? E eles só ficam grudados em mim o tempo inteiro. Eu falei, quer saber? Eu vou pôr minha cama no escritório. Porque, né, eles ficam aí, dormem na cama, tal, tal, tal. Coloquei. Tipo, eu durmo muito melhor lá. Assim, é muito louco, porque, tipo, era uma coisa que eu, aluguei a casa, que eu falei, uhul, vou ter um escritório, nossa, que legal. No fim das contas, coloquei a cama lá, ficou na mesma que eram as outras, mas eu durmo muito melhor nesse cômodo, entendeu? Sendo que, tipo, é próximo do outro quarto, mas eu trabalho muito melhor lá, eu adoro, e durmo melhor lá. Aí agora eu fiquei curiosa pra saber o que será que vem aqui passa lá. Porque eu durmo melhor lá. Nossa, muito louco. Muito louco. Às vezes você muda um pouquinho a linha ali e aí funciona. Aí eu vi algum comentário aqui do Renato, ele falou assim, é meu Saturno e tal. Aí, por exemplo, eu tenho uma relação com um bairro aqui em Petrópolis que eu sempre trabalhei nesse bairro. Sempre. Sempre minha vida acadêmica foi nesse bairro, meu trabalho, não sei que agora eu estou em outro, mas continua a mesma direção. E a minha linha de Saturno, mas o Saturno, para mim, ele é importante, ele é um dos pontos da minha carreira, do meu meio do céu. Então, ele é um planeta importante para mim. Então, não é só o planeta em si, o Saturno em si é ruim. Não. Depende de como esse Saturno está integrado no teu mapa, qual o signo que ele está, que aspecto ele está fazendo, qual a importância dele, o que ele fala, o que ele não fala, né? E assim, todos os planetas. Né? De maneira geral, a Vênus é muito boa, mas a Vênus está em quê? Está onde? Fazendo o quê? Ela sempre vai trazer significados do teu mapa. Então, nem tudo é essa ideia do preto no branco, né? A Saturno é ruim, Vênus é bom, Júpiter é bom. Depende, né? Depende realmente. Eu também concordo, porque tem pessoas que têm Saturnos super bem posicionados no mapa e a pessoa, né? Até porque o Saturno, ele é o senhor do tempo, né? Ele cobra, você tem que ter disciplina, mas você tem frutos, você colhe os bons frutos se você fizer aí, né, um bom plantio, assim. E até eu gosto muito, assim, do jeito que você explica a astrologia, eu adoro aqueles posts que você faz da cidade, os signos da cidade. Gente, as cidades tem um mapa. Então, até no perfil do Mapa tem isso, assim, as cidades, eu acho muito, muito maravilhoso. Gente, a astrologia é linda, né? Eu sou pouco apaixonada, como dá pra perceber. E eu adoro aqueles do que você faz, porque, tipo, de acordo com aquela análise que você faz do signo e tudo mais, o que corta ali, faz todo sentido, principalmente com o que você falou. Você não precisa nem ir até o lugar para você perceber certas coisas, você sentir aquilo ali. Você falando até de contato com pessoas. Nossa, eu tenho um amor com os escoceses que você não tem noção, assim, tipo, muitos. E sempre foi assim, sabe? Tipo, as séries escocesas, a história da Escócia. Eu fiz história. E o que passa lá da Escócia? Então, lá passa Lua e Vênus. Então, claro, claro. E é muito louco isso, né? Porque eu tinha falado da questão do Nó do Norte na 9. E aí, quando eu fui morar fora, assim, mas de verdade, eu, sei lá, os 6 primeiros meses, destravou coisa na minha carreira que anos e anos, mas eu não conseguia
achar um rumo para aquela questão, para aquele bloqueio. E lá, coisa, eu não sei nem explicar, não, a coisa acontecia, sabe? Parecia que eu sabia fazer aquilo, não tinha nenhum esforço no sentido de, ai, vamos lá, Simone, supere isso e tudo mais. Não, acontecia, assim, é muito, muito interessante, assim. Essa ideia que a gente fala que uma viagem transforma, né? Então, de fato, é essa ideia de que você vai num lugar e você vive aquela energia, você destrava de alguma maneira aquela ideia, né, também. Claro, de acordo com a tua promessa, cada um tem uma promessa de viver uma coisa. Isso aí, assim, cada um tem uma promessa diferente. Mas você realmente destrava aquela energia, você vive aquela energia, vivencia e vê que é possível. E aí você traz isso, né? Eu brinco que toda viagem para uma linha de astrocartografia, que é quando a gente realmente joga pelo mundo, ela é uma ideia de você viver um trânsito, forçar, vamos dizer, um trânsito, né? Então você força um trânsito que você deseja ali, mais ou menos, né? Claro que nem tudo é essa coisa tão maravilhosa, tudo a gente pode, né? Mas você tem realmente a influência daquela energia e eu vejo isso todo dia. Eu sempre brinco assim, ó, você pode não acreditar na astrologia e falar assim, não, mas isso é subjetivo. Agora, tenta a cartografia, porque com os lugares você não pode dizer que aquilo não funciona. Uma Não coisa que tem. você falou do Saturno, é muito legal que eu falo assim, Saturno é o mestre Miyagi lá do Karate Kid, né? Tu vai ter que pintar a cerca, tu vai ter que pegar o carro, mas se tu fizer isso, tu aprende Karate. Então, exatamente, não é à toa que o mestre Miyagi era o quê? Era um velhinho, todo liso. A ideia de Saturno. Consciente, disciplinado, né? Exatamente. Assim como eu brinco, eu falo assim, as linhas de Quirón, né? Todo mundo fala de Quirón, que as linhas de, apesar de ser um asteroide, que é menos levado em conta, dependendo da tua análise, as linhas de Quirón para astrografia funcionam muito. Eu falo assim, ó, Quirón é que nem o Dr. House, né? É exatamente o mito de Quirón, né? Do personagem, né? O curador ferido. Então a ideia do cara que cura todo mundo, mas todo cheio de questões, né? Assim como o House na série ele mancava, linhas de Quirón a gente manca também. Mas não fisicamente, é como se a coisa andasse com dificuldade, né? Então a gente vê muito essa ideia. Então a pessoa às vezes está incomodada no lugar onde ela está, a gente vê ela tem uma linha de Quirón, ou está muito pesada, ela vive numa linha de Plutão, mesmo de aspecto, né? Então essa diferença. E dos lugares é muito interessante das cidades, porque assim é muito legal essa análise porque o mapa da cidade conta a história de fundação da cidade e Sim. conta realmente como é que é a vibe daquela cidade. E quando a gente faz a análise cruzada do mapa da pessoa específica com a cidade, tem coisas que a gente consegue perceber, por exemplo, assim, quando você tem planetas da cidade no seu fundo do céu, são as cidades que você tem uma ligação assim, mais forte, mais bacana. Então, por exemplo, eu adoro uma cidade que fica aqui perto da minha, que é Teresópolis. Eu gosto muito de lá. Eu tenho a Vênus de Teresópolis cai no meu fundo do céu. Mas eu também, ao Ah, mesmo tempo, gosto da cidade quando eu assim, a vejo ela. conexão do mapa da cidade com o seu. Uma sinastria. Faz exatamente uma mistura, né? Para quem não sabe o que é uma sinastria, a gente sobrepõe um mapa sobre o outro, né? Entende onde o planeta de um mapa cai no mapa do outro, né? Então, no caso de cidades, acontece muito essa ideia. Então, assim, puxa, um Sol no fundo do céu do mapa da pessoa, uma Vênus, um Júpiter. É tudo a pessoa gostar da cidade, um Sol no ascendente. Eu tenho aqui um Sol no ascendente, então tem uma ligação muito forte com a cidade também, uma identificação. Mas aí, se você tem planetas no meio do céu da cidade para você, tem uma questão profissional ali, ou na casa 6, que também é uma casa que também vai falar um pouquinho dos boletos, do que a gente, ou seja, o trabalho que pagam os boletos, né? Sim. Então, tem várias análises, né? Então, só que a gente falando, a gente já navegou por 3 análises, né? Que é a cartografia, que a gente falou, que é o espaço local, que é esse da cidade, do bairro, da cidade ou da região, que também pode ser a questão do estado. Tem toda uma questão dessa questão de sinastrias com cidades. E tem ainda mais uma ferramenta dentro dessa história, que é a mais antiga, na verdade é a que dá origem à cartografia, que é o mapa relocado. E o mapa Ah, relocado é o mapa que vai refletir a experiência completa naquele lugar, que você, na verdade, ajusta o mesmo momento universal que você nasceu, só que muda o local, né?
E essa ideia, Eu ia falar mais, explica pro pessoal o que que é o mapa relocado. sim, então, é justamente essa ideia. É o mesmo momento que você nasceu, só que em vez de, eu nasci no Rio de Janeiro, em vez de você nascer no Rio de Janeiro, a gente coloca que você nasceu em Londres. E aí ele Hum. vai mostrar um mapa, que é o seu mapa, com componentes dos mesmos signos, mesmos aspectos, só que vai mudar a posição de ascendente, meio do céu, vai mudar algumas questões e vai contar a tua vivência lá. Então, como eu falei, por exemplo, lá na história da Índia, né? Eu falei assim, puxa, olha só, a pessoa vai estudar medicina ayurveda. Eu peguei esse caso uma vez muito curioso. A pessoa gostava muito de medicina ayurveda, mas ela não tinha vontade necessariamente de ir para a Índia. Aí, quando você fazia o mapa relocado dela, ela tinha um Júpiter no meio do céu, e Júpiter representa a sabedoria, então o MC vai dizer o destino que você vai fazer ali, tá? E o Sol dela ficava na casa 6, então o foco dela era a saúde. Então a ideia da medicina ayurveda estava muito claro no mapa da relação que ela tem com a Índia. Mas não é uma relação dela ir para lá, é uma relação dela estudar o conhecimento que vem dali, né? Maia, Então, achei incrível você falar sobre essa questão profissional, porque da mesma forma que você não precisa necessariamente estar planejando mudar de país para fazer um mapa astrocartográfico, assim como assim, ele pode te ajudar em absolutamente tudo. Então, com esse exemplo, dá para ver claramente que assim, na questão profissional, se você estiver querendo dar um norte, o mapa astrocartográfico também pode te ajudar dentro desse país. Que nem essa coisa que eu comentei do meu irmão. Gente, tipo, é claro, é uma coisa, as coisas sempre aconteceram. Ele podia mandar currículo para 25 lugares. Aí um era do estrangeiro, era aquele um que vinha, assim. É natural, às vezes os outros eram até óbvios que, tipo, se encaixava mais e tal, não, mas qual que vinha? O estrangeiro, tipo, a empresa que não era daqui. Então, muito legal, que, tipo assim, a pessoa, uma coisa que eu vejo também, que pessoas que já fizeram o mapa, né, pessoas que, por exemplo, moram com os pais, aí tá querendo mudar, sabe? Tipo, sair de casa. E tá, né? Tipo, novo direcionamento pra vida e trabalho, e a pessoa faz o mapa astrocartográfico e ela vê, tipo, a questão do bairro, cidades, às vezes, quando a pessoa quer mudar, e de acordo com o que ela quer no momento. Então, normalmente, quando a pessoa sai de casa, quer dar um up aí na vida financeira e tal, aí ela faz o mapa, né? E aí você vai conseguir falar pra ela, ó, você vai pra cidade tal, lá vai ativar tal coisa, né? Assim também. É sim, muito. muitas vezes até na direção, né? Porque assim, na direção, a gente parte de onde a pessoa está. Então a direção pode ter um bairro, aí mais amplamente ela pode ter uma cidade ou um estado ali do lado. Então eu falo assim, ó, você pode ir para esse bairro, para essa cidade ou para esse estado, né? Eu dificilmente eu digo para a pessoa exatamente, falo assim, vá para tal cidade, exatamente, né? Eu falo assim, ó, essa cidade aqui é bacana, tem isso, essa aqui tem outra, essa direção tem isso, essa direção tem aquilo. E porque eu não posso escolher, eu posso gerar karma, né? Senão eu estou É, gerando karma para mim. É a pessoa que decide no final. É claro que tem coisas que são muito óbvias. Então teve um caso, por exemplo, a gente falando de Saturno, eu gosto de desmistificar esse Saturno. Peguei uma vez um caso, uma cliente muito querida, ela é cantora e ela estava no Rio de Janeiro e ela começou a carreira dela em Brasília e tal. E ela estava em dúvida, queria sair do Rio, e aí todo mundo falava para São Paulo para ela. E aí quando eu fiz o mapa, eu falei assim, olha, primeiro você não gosta de São Paulo. Segundo, São Paulo não é bom para você. Aí ela já falou assim, como? Tipo, e realmente, né, ela sentia, falou assim, ah, meu Deus, obrigado por você ter falado isso, porque todo mundo me fala de São Paulo e eu odeio São Paulo não me traz. Eu falei assim, pois é, São Paulo não te traz nada. E aí, ela estava trocando os grandes ciclos dela, entrando num ciclo de Saturno, mas ela tinha um Saturno bom no mapa. E o Saturno dela apontava para onde? Brasília. Aí eu nossa. só, tá bem em cima mesmo. Eu falei assim, então, não posso te tendencionar, mas assim, Brasília está brilhando com letras neons para você, né? E a revolução solar dela direcionava para Brasília, tudo direcionava para Saturno, na verdade, no ascendente. Então, a gente traz, inclusive, essa ideia, tá, das preditivas Você faz no isso, mapa. o mapa natal e o mapa da previsão? Que incrível. Tem muitas coisas assim. Então, ela acabou de fato, depois eu pedi um feedback para ela, falei assim, ó, se você for, decida para onde você vai, depois me fala, de fato foi para Brasília. Aí chegou e falou assim, olha, realmente você estava certo, eu realmente amo essa cidade, era para eu vir para cá mesmo e tal, as coisas estão fluindo aqui. Então, tem muito dessa questão.
E das preditivas é bacana, que aí talvez é um pouco mais avançado, talvez vou comentar aqui rapidamente. A gente tem os grandes ciclos e tem os pequenos ciclos anuais, né? Ou seja, o ano astrológico, que é o nosso, que é a tal revolução solar que a gente ouve falar muito, né? Então, muitas vezes, quando você entra num ciclo que fala de deslocamento, de viagens, quando você troca, que a gente chama de firdares, que é uma técnica mais antiga, mas que fala também dos grandes ciclos, muitas vezes acontecem essas viagens. E o planeta que está mudando a energia, ele tende a guiar o teu deslocamento. Então, inclusive, a gente não se desloca de maneira completamente arbitrária. A gente se desloca meio... Eu sempre brinco que a gente é atraído para aquela energia, né? E assim a gente consegue ver, por exemplo, o momento de vida da pessoa. A pessoa foi... Já peguei muito uma coisa assim, que a pessoa realmente tem essa facilidade de deslocamento. Puxa, ela está num período de Mercúrio, e ela tem um Mercúrio que fala da carreira. Aí ela vai estudar no lugar de linha de Mercúrio. Aí depois ela muda aquela energia e passa a ser direcionada para uma outra linha de Júpiter, por exemplo, sei lá. Depois essa pessoa ela passou a ser direcionada para uma linha de Lua. Ela fala assim, eu adoro essas linhas de Lua. Eu falei assim, você gosta dessa linha? Então eu vou te mostrar aonde mais você vai gostar. Tal linha, tal linha e tal linha. Aí no caso dessa pessoa, ela realmente a Lua dela passava em Dubai. E eu falei para ela assim, olha, realmente essa região toda que você pode explorar, vai ser a região que você mais vai gostar, né? E ela sempre colocou na linha da Lua. De fato, ela foi há pouco tempo. Aí ela posta muitas viagens dela. Ela foi para aqueles lados lá de Cazaquistão também, ali naquela área, ali, tudo pertinho na mesma direção. E ela falou assim, olha, você tinha razão, que eu achei que essa área aqui eu não ia gostar. Mas eu gosto tanto quanto ali a de Dubai, né? E assim, ela se sente realmente em casa. Ela tem relação com uma relação muito forte com mulheres ali, porque é uma linha de Lua, por exemplo. Então tem todos os locais. Com que tipo de pessoas você se conecta mais naquele local, tipo isso? Exato. Quando, por exemplo, você vai numa lua descendente, você tende a se conectar muito mais com mulheres ou pessoas que têm uma energia canceriana, uma energia feminina, por exemplo, né? Aí se você vai para uma linha de Saturno, por exemplo, um Saturno no meio do céu, é difícil, mas se conecta com o quê? Com profissionais mais velhos que te ajudam na tua carreira. É medicina carreira, Saturno, é uma pessoa mais velha. Eu tenho isso na minha experiência própria, essa ideia, né? Então, assim, a gente vai ver nessa ideia. Então, no mapa alocado também, puxa, caem Marte e Lua na casa 11, Marte e Vênus na casa 11, tem muita parceria com homens e mulheres, um homem jovem, geralmente Marte é um homem jovem. A mulher pode ser uma mulher mais madura, uma Vênus, uma mulher mais jovem, né? Um Saturno, um homem mais velho. Um Sol pode ser um homem com uma ideia mais leonina, por exemplo, né? Pode representar o marido, pode representar um casamento. Então, tem N leituras que a gente faz, mas tudo depende do mapa da pessoa. Mas a gente interpreta tanto significados gerais dos planetas, quanto os específicos. E aí que mora a diferença entre você fazer realmente uma análise com um profissional e que saiba o que está fazendo, porque, bom, infelizmente já vi pessoas que só pegam as linhas gerais e saem falando para as pessoas, é lindo, maravilhoso, mas não analisou o mapa da pessoa de verdade, né? Então, E isso eu achei incrível, né, que você falou, o mapa e o momento, porque a gente que faz as preditivas, né, mas a gente sabe que, assim, você precisa seguir tudo que tá na preditiva, você que sabe, mas, assim, você vai no flow da coisa. Se você, né, entendeu aquele período ali do ciclo mais longo e o mais curto, e você entrou nesse flow, óbvio que as coisas são mais facilitadas, esse é o fluxo da vida. Se você tá sentindo que alguma coisa ali não é pra você, quer dizer que você não pode fazer? Não quer dizer que você pode fazer, mas você vai ficar lutando contra algo. E eu achei muito incrível, porque realmente, se você olhar, às vezes a pessoa tá num momento de profissional e ela tá buscando muito a questão, tipo, o flow dela vai estar no profissional. E ela quer muito da coisa do relacionamento. Ela pode ir, assim, dar certo, não quer dizer, né? Imagino eu. Mas realmente, se você vê no mapa de preditivos, que vai ser um ano muito focado em trabalho, talvez seja um desperdício naquele momento ela ficar tão focada, né, lá naquelas outras coisas assim, né? Porque eu acho que esse fluir com a energia é tudo.
É tudo. E é uma coisa que a gente que é astrólogo sabe, que a astrologia ajuda demais. Ela ajuda nesse direcionamento de, nossa, é isso, né? Então eu vou tentar me encaixar e ver dentro disso aqui como que eu posso me aproveitar, né? Então achei muito legal, porque no caso também, como você falou de preditivas e período, então você pergunta para a pessoa também, assim, tipo, você vai fazer um intercâmbio, é só uma viagem? Você pega a pessoa que, tipo, faz o mapa só para fazer uma viagem, tipo assim, onde é melhor para eu passar umas férias? Todos os objetivos, desde pessoas que já. Eu atendo muitas pessoas, muitos brasileiros e portugueses também, já atendi também pessoas em outras línguas assim. A pessoa insiste muito, tem paciência, já atendi em inglês, atendi em espanhol também. Mas eu costumo fazer isso muito de rotina, que eu não domino tanto assim, mas meu Mercúrio me ajuda um pouquinho, o Mercúrio de 9 me ajuda um pouquinho a fluir um pouco a conversa. Mas pessoas que já estão fora e querem um novo lugar para imigrar e falar assim, eu já sei que não é o Brasil, mas onde que eu posso viver as minhas experiências? Pessoas que estão dentro do Brasil e querem ir para fora, pessoas que realmente só querem viajar, falam assim. Aí, por exemplo, ela tem o regente da casa 9 na casa 5, um Júpiter na 11. O projeto pessoal dela, casa 11, é viajar por prazer, casa 5. Tá? A gente tem essa ideia. Ou então, essa pessoa tem o regente da 9 na casa 10. O profissional dela está muito ligado ao estrangeiro, mesmo que ela esteja no Brasil. Aí eu vou até contar um caso aqui rapidamente. Teve um caso de uma moça que ela queria, pensou em migrar para os Estados Unidos, mas queria ver a energia dela. E aí a energia dela me direcionava muito a profissional para uma cidade específica, que era Chicago, nos Estados Unidos. E aí eu perguntei, falei assim, não, você já trabalhou? Eu falei, não, sempre trabalhei para multinacional, não sei o quê, americana. Aí eu falei, cara, todas as suas energias aqui para Chicago. Aí eu falei assim, da onde é a sede dessas empresas que você trabalhou? Eram 3 empresas que ela tinha trabalhado assim em sequência. Aí eu falei, não sei. E tal. Eu falei, olha, quando acabar essa consulta, você busca saber qual é, aonde fica a sede dessas empresas que estão trabalhando. Todas as 3 ficavam em Chicago. É. Então, assim, porque direcionava para ela. Então, quando você sabe isso, você quer ir, você direciona para lá, porque já sabe que lá flui, né? Tem só lá? Não, tem outros lugares. Nem todos os lugares são tão interessantes assim. Mas, no caso dela, direcionava muito. Então, tem toda essa questão. Mas tem, por exemplo, quem de fato, você vê às vezes a pessoa com um mapa muito fixo e com poucas posições que vão dizer que ela vai ao estrangeiro. Então, a gente, assim, olha de qualquer jeito tudo, mas aconselha, fala, olha, nesse caso é melhor a gente pensar numa coisa mais focal, mais dentro do Brasil, mais dentro da tua região, né? Vamos ver onde, dentro do Brasil, isso funciona. E tem no Brasil é riquíssimo, ele tem muito espaço, passam muitas linhas aqui, né? Então você pode ver, por exemplo, dentro do Brasil, onde é que flui as minhas energias profissionais? Flui um pouquinho mais né, a oeste ou a leste, flui um pouquinho mais para o sul, tal cidade é um expoente. E às vezes você não quer se mudar para tal cidade, mas você relaciona com as pessoas daquela cidade, ou as pessoas daquela cidade te ajudam profissionalmente, mesmo que você não saiba, que você faça tudo remoto, né? Ou, por Uma, exemplo, você ajuda o fixo aí colocando o pezinho na água, né? Tipo, exatamente, fala assim, ó, aqui, ó, vamos. E tem sensações também que a gente analisa no mapa, eu acho que é o principal, né? Eu sei que quando uma pessoa sabe, tem pouquíssimas pessoas que eu posso assim, indicar como colegas que eu sei que sabe ler a cartografia. Mas todas elas começam pelo mapa natal, tá? Por exemplo, aí vou te dar uma ideia. A pessoa quer saber onde ela quer morar, mas aí, por exemplo, tem que saber que o que ela quer, por exemplo, como para se sentir bem, tá relacionado ao signo da casa 4. Então, se você tem, né? Então, assim, uma pessoa que tem tudo na casa 4, mas seja um lugar fixo, ela gosta de um lugar belo, um lugar que traz prazer sensorial para ela, né? Se é uma pessoa que é em gêmeos, por exemplo, a pessoa se muda muito? Não necessariamente, ela pode ter um ambiente onde ela tenha muito acesso a conhecimento. Ela precisa disso na cidade dela, ou no bairro dela, tá? Se, por exemplo, a pessoa, dependendo do ascendente, ela tolera uma temperatura mais ou menos. Por exemplo, signos de terra e signos de água toleram mais frio do que signos de ar e signos de fogo. Então,
Geralmente a pessoa fala assim, eu posso direcionar a pessoa no mundo e falar assim, olha, teu lugar é lá em Estocolmo, na Suécia. Ela fala assim, nem morto que eu vou para lá, porque eu não tolero frio. É um acidente em ar, um acidente em, sei lá, em aquário, né? Porque ela não tolera. Aí você tem essa ideia, um pouco mais dessa coisa. Se é um fundo do céu, um signo de água, por exemplo, peixes, ou câncer, ela pode morar perto do rio, do lago, do mar. Então, toda Mas eu essa ideia. chocada agora com esse negócio dos signos de água e fogo, porque eu sou Sagitário e na Escócia, você sabe, né? Tipo, chove dia sim e não, e dois dias sim, dois também. E muito frio sempre. Até quando sai um solzinho, é o sol da Rússia, né? Tipo, aquele negócio frio. E era a única coisa que, tipo, eu não gostava muito, assim, porque, meu Deus, pra mim é sofrível, porque, né, tipo, é sofrido, lugar frio demais pra mim. E meu irmão, ele é peixes e ele tem o sol na 9, né? Então, tipo, o sol dele, a 9 tá em peixes. Então, era a coisa que ele mais amava. Meu irmão, tanto que quando ele vem pra cá, que é a nossa cidade, né? Eu moro em Goiânia, né, atualmente. Quando ele vem pra cá, que é um sol pra cada pessoa, né? Você não divide o sol com ninguém aqui. E ele sofre muito, mas, tipo, ele fica. Nossa, pra ele, assim. Ele gosta de tudo aqui, mas o calor, tipo, meu Deus, não tem nada que refresca aquele menino, sabe? E lá ele amava. Tipo, muito louco isso, porque realmente, assim, lá ele nem sentia o frio que eu sentia, porque eu tinha um dia que eu pensei que eu ia morrer. E ele, de boa, Mas assim, tava de regata. nesse caso, a gente olha muito, às vezes até o temperamento, os temperamentos do mapa, né, para entender se a pessoa é mais sanguínea, colérica, enfim, melancólica, mas tem toda essa ideia de também como a pessoa sente, que tipo de ambiente a pessoa gosta, né, para poder também você achar o ideal, né? Quando você quer fazer uma busca muito, muito aprofundada mesmo, né? Mas a gente também busca essa ideia, ou pelo menos aconselha, fala, olha, busca um lugar que tenha, sei lá, né? Você nem tinha água, busca um lugar onde tenha corpos de água que você vai sentir melhor naquele lugar, né? Entender o que integra mais com a essência da própria pessoa, né? Então isso é muito bacana ter essa noção também. É, E então, por isso isso, que né? eu gosto Porque meu irmão, ele é peixes, com o escorpião, Vênus em peixe, ascendente em câncer. vai gostar do frio. Gosta Vai do gostar do frio, ele gosta de frio, gosta de sossego, né? De lugar mais sossegado. E vai, é muito louco, porque assim, a gente, como astrólogo, percebe que todos os ramos da astrologia nos ensina demais no meu dia a dia, né? Eu vejo assim, que me ajuda muito a você exercer a empatia, né? Não julgar o outro, assim, porque é impressionante. Você vai olhar. Desde um mapa natal que mostra algo que pra mim é super ok, pra você não. E assim, é o que é, gente. Tipo, é natural pra você aquilo. Aí você vai pra preditiva. Aí mostra lá que assim, você tá num momento e a sua mãe tá em outro. Sabe? E é assim, porque faz parte do desenvolvimento dela estar naquele momento. E faz parte do meu estar naquele momento. Aí você vai com astrocartografia. Então você viaja com a sua mãe, com o seu primo, com todo mundo. Aí chega num lugar que todo mundo ama e você, tipo, odeia. Tipo, não tem que questionar. Vai ver, tem alguma coisa lá. Então eu acho isso tão rico da astrologia, assim, você vê que ela pode te ajudar em todos os níveis, até nesse desenvolvimento pessoal, assim, de você lidar melhor com as relações, entendendo que, gente, tipo, às vezes você não se sentiu bem naquele lugar e o outro sentiu. Você não tem que ficar questionando com o outro, tentando fazer com que ele odeie aquele lugar. Você não sabe. Às vezes para ele passa uma super linha, ele tá realmente conectado, vai ser importante para ele viver aquilo, e para você não. Eu amo ver isso, sabe, no dia a dia, porque você melhora as suas relações, né? Você entende que, assim, tanto que quando eu tenho até essa mania, a gente já solta tem essa coisa de acontece alguma coisa com alguém da família, dos amigos, eu já fico pensando, o que será que tá acontecendo no mapa agora, né? Mas quando uma amiga às vezes vem desabafar alguma coisa de alguém, eu já na hora já penso, essa pessoa tá na perfeição de que será, né? Essa pessoa com a revolução solar, é? Eu tenho essas manias, assim. E é o momento, né? Exatamente. E é legal isso, eu concordo com tudo que você falou, porque
Uma das coisas que a astrologia me ensinou muito é que as pessoas somente estão vivendo as suas energias. É claro que a energia tem a polaridade, né? Ou seja, você está vibrando aquilo bem ou está vibrando mal? O lado bom daquilo ou o lado ruim daquilo? Mas isso é outra história. Mas elas estão sempre vivendo as suas energias. Então, a pessoa... Aí a gente desde ser tão egoísta e achar que a gente é a régua do mundo, né? É, E tem... Caramba, cada um é um universo maravilhoso do jeito que é. E está vivendo ali, eu sempre falo para a pessoa, falo assim, olha, você veio viver as suas experiências com essa energia e é tudo que você precisa. Você não precisa ser diferente, você só precisa aprender a vibrar com aquele desafio, com os desafios também que tem com a vida. Ou seja, uma pessoa que vai para o estrangeiro, beleza, tem as dores e as delícias de viver isso, mas ela veio viver essa ideia, né? Então cada um vai viver uma ideia. Você veio com tudo perfeito para viver a tua experiência, né? sim. A localização ela não é considerada preditiva, não, né? Tipo, porque aí você pode, de acordo com o mapa astrocartográfico, com o mapa natal, você saber mais ou menos quando tal coisa vai. Não, né? Não tem nada a ver, assim. Tem e não tem. Por exemplo, você tem como relacionar, ela não é uma preditiva, de fato. Tá? Existe até uma tal de uma ciclocartografia que envolve os trânsitos, onde aquele trânsito vai passar, mas eu já acho muito subjetivo, na minha opinião. Uhum. É só a minha opinião mesmo. Não uso tanto. Né? Eu uso mais ela. Eu entendo que acho que a cartografia funciona do jeito que ela é. Mas, por exemplo, a gente, dependendo do que a pessoa solicita, a gente pode entender, olha, você vai viajar, a possibilidade de você fazer essa viagem tal que você quer fazer é na Revolução Solar de tal, de 2024, 2025. Isso dá para saber. E aí o legal é, por exemplo, quando é assim, eu peço o histórico da pessoa. Eu falo assim, não tá, você já viajou para fora? Beleza. Você viajou quando? Qual a data? Aí eu vou pegar lá e falar assim, então essa revolução solar aqui, esse era o significador de viagem, essa aqui era esse, né? Geralmente é o mesmo, geralmente o ciclo é o mesmo, né? Então eu vou entender quando aquele padrão se repetir, ou quando o regente da casa 9 voltar ao mesmo ponto, fazer a revolução, a gente pode fazer isso, a revolução do regente da casa, não tem só a revolução solar, né? Por exemplo, a gente entender os ciclos de viagem, por exemplo, se é uma promessa do mapa inicial. Aí eu vou entender quando a pessoa viaja, né? Ou quando ela está num período de viagem. Acontece muito isso. Fala assim, puxa, a pessoa teve um período da vida em que ela viajou e depois ela fala assim, puxa, mas depois disso aqui eu não consegui mais viajar, né? Porque ela estava, de repente, numa fidária que falava muito disso. Então, durante aqueles 8 anos, 9 anos, ela viajou muito, muito, muito. E aí a coisa diminuiu, né? Então eu falo assim, não é que você não possa ir ainda, né? Mas aquele rotina que você tinha era devido àquela energia. Agora ela diminui um pouco, mas ela ainda pode voltar. Mas isso assim, é um trabalho que eu não faço eu faço um atendimento de 2 horas. Então não dá para falar isso de 2 horas, né? Não, e olha que é muita coisa, né? Porque imagina, 2 horas, a pessoa vai levar um tempo para assimilar todas essas informações, né? Assim, imagina, gente, é muita coisa, né? Mas você pretende fazer o curso, o dia, você ter seu curso, você ensinar, assim, arrumar uma agenda para. Você tem esse projeto em mente, assim, porque assim, eu que gosto da astrocartografia, eu só consigo achar materiais bons para estudar, né? Fora, de fora. Aqui no Brasil, de verdade, até se você tiver, indique, por favor, porque aqui no Brasil, nenhum. Nem tem pessoas famosas aí. Raso pra caramba, assim, tipo, muito raso. Então, nossa, seria maravilhoso se eu tivesse esse projeto. Só vou abrir um parênteses aqui, vou dar um alô aqui pro Gilvan aqui. Ele tá falando que tá esperando há anos, né? Da época do Delírios, ó, Gilvan também tem um curso maravilhoso de horária, que olha, Verdade, olha, fazer esse curso. mas vamos lá, a história do curso. Sim, eu quero fazer esse curso, eu acho que a coisa ainda não flui, mas parece que está fluindo. Então, de repente, até o meio do ano aí, eu acho que a coisa vai rolar. Eu tenho que destravar, porque eu não, assim, eu ficava naquela assim, vou montar as aulas, não sei o quê.
eu montei já alguma coisa, mas assim, dependendo de eu gravar tudo, se depender de estar perfeito para começar, a gente não faz. Então, Não tudo na faz. vida eu já aprendi que a gente tem que, ó, meter a cara e começar a fazer. Aprendi muito isso até com o Gilvan também. Então, já Não, tem o uma. curso dele todo mundo gosta muito. Eu vi até que tá uma turma vai abrir agora aí, né, gente? Quem quiser fazer astrologia horária, que é outro universo, assim, da astrologia, que você fica tipo, meu Deus, Que a como é que. astrologia, assim, a astrologia que não é. Eu brinco, né? Falo assim, que hoje em dia a gente tem muita astrologia unicórnio cor-de-rosa, né? Em que tudo é É, possível, tudo é maravilhoso, tudo. E não é assim, gente. Então, assim, a astrologia, ela tem a sua base, seu fundamento e tal. Então, é um curso que vale muito a pena. Ou, enfim, né? Você, de fato, aprender que tem muito mais que essa astrologia moderna, unicórnio cor-de-rosa, que tem astrologia séria. E que essa, sim, ela vai te dar muitas respostas. Mas do curso, sim. Porque eu tenho concordo com você, tem escassíssimos materiais, nenhum em português bom. E é um uhum. projeto fazer essa ideia. Porque a gente aprende muito, Simone, com a vivência. Com a vivência. Com o feedback. Uma coisa que me ensinou a astrocartografia de verdade não foram os almanacs, não foram os cursos, foram os atendimentos. Com Porque os certeza. atendimentos, eu pude ter a experiência que as pessoas tinham em um lugar corroborando a ideia que eu ia construindo sobre cada energia e sobre cada leitura específica no seu mapa, né? Então, isso é maravilhoso. E uma coisa que eu quero trazer muito no meu curso é justamente a ideia dos estudos de caso. Então, esse monte de casos que eu trouxe aqui, a gente pode pegar claro, né, eu catalogo essas ideias, né, quando eu acho um caso interessante, então eu catalogo isso, tenho longas planilhas, é o louco das planilhas, mas eu catalogo essas informações para a gente ter um objeto de estudo, é claro, né, claro que eu não vou revelar clientes, nem nada assim, né, mas a ideia daquela ideia ali, trazendo a ideia do estudo de caso, então para a gente entender justamente isso que eu estou falando, por que a pessoa foi para lá? Acho que é o primeiro questionamento quando eu faço um mapa, né? Eu pergunto na pessoa, tá, por que a pessoa foi para lá? Né? Entender essa promessa que está lá no mapa astral. Então, o mapa astrocartográfico é só o reflexo mesmo do mapa astral. Sim, A e eu essência. imagino, né? Porque com essa bagagem que você tem, eu também sou a louca das planilhas, né? Massa de Team Virgem, então, tipo, minha vida é planilha. E eu, às vezes, quando eu tô fazendo algum mapa, tem alguns aspectos que são mais raros, e eu tenho uma memória boa, graças a Deus, e aí eu, na hora, eu fico, gente, isso aqui, tal pessoa. Aí eu olho na minha planilha, só de eu olhar os nomes, eu vou lembrando da história. Então eu vejo lá, Maria, a menina que faz isso, o João, o menino que faz aquilo, Aham. nananana, até eu, aí tipo, bato lá, essa aqui. Aí eu fico tentando lembrar tudo que ela me contou, e aí, tipo, relacionar. Então eu imagino assim, com essa vivência, com a história, eu imagino que de cada atendimento dava sei lá, um módulo, né? Tipo, para cada atendimento módulo do curso. E eu fico assim, até uma vez eu estava falando com a Ney, eu falei, gente, eu acho um desperdício a gente não ter, né, assim, tanta coisa, material bom de estudo no Brasil, né, de astrocartografia, porque, assim, é muito rico realmente, assim, eu entendo que, claro, o fosse um curso não é da noite pro dia, ainda mais o seu perfil, que é de fazer a coisa certinha e tudo mais, né, entregar, mas pra gente seria maravilhoso, porque eu desisti, mas de verdade, eu desisti, não estudo mais absolutamente nada, porque tudo que eu comprei, nossa, eu odiei, assim, tipo, eu aprendi mais no seu perfil, de graça, entendeu? Do que com alguns cursos. Pra ser bem sincero. É complicado. Porque justamente eu comecei a ver que não tinha isso. E quando eu também comecei, exatamente o que você comentou, assim, dando alfinetada, né? Tem uns famosos que começaram, tem uma pessoa famosa que começou e tal, mas que quando você vai ver, puxa, Não. deixa tudo já. Então, assim, caramba, poxa, por que não tem um material sério? Por que a gente não vai falar de um negócio que é sério? Por que a gente não vai analisar uma coisa real e não essa coisa de cor-de-rosa, né?
Ó, e a gente já vai deixar aqui, ó, a gente já vai deixar gravado nessa live que no meio do ano, lá pra julho, eu vou te cobrar, falar, e aí, Marcos, de qualquer seu curso, se já estiver pronto, forninho, a gente vai fazer outra live só pra falar do seu curso. Beleza, beleza. Então, quando eu for lançar, eu vou falar assim, Simone, vamos conversar desse negócio de novo aí, que a gente precisa A gente já faz uma pressão, né, gente? A gente já faz aqui, ó. Tá todo mundo fazendo uma pressão aqui, virtual, pro Marcos, tipo, começar a roteirizar esse curso, porque passa mais. É compromisso público, ó. Então já é para pressionar, dar aquela pressionada, né? Ó, o Então, Gilvan já quer abrir uma horária. Gente, sério, o Gilvan é do Delírio quando eu faço esse curso, hein? É, Porque nossa. para ver se isso sai. Mas é isso. Então, assim, meus projetos são realmente de lançar essa ideia, o curso, e eu também quero lançar esse material. Eu estou escrevendo esse material um pouco, né? É claro que eu pretendo chegar lá na frente. Aí a gente, né? Pessoa de casa nova, eu sou de casa nova, quer fazer tudo mais um pouco, né? Vamos abraçar o mundo. Abraço o mundo, meu Deus do céu. Mas enfim, né? Lá pra frente eu quero lançar um livro sobre isso, com essa ideia, dessas experiências, para as pessoas aprenderem isso que é tão maravilhoso, que ajudou tanto a minha vida a entender muito da minha experiência, das experiências das pessoas. Isso é legal, você tem essa ideia de compartilhar a experiência, de aprender com a experiência das outras pessoas, né? Sim, Isso é muito enriquecedor pra gente que é astrólogo, que a gente não fala tanto isso, né? E que é muito da ideia de que a gente sim faz o nosso trabalho para ajudar as pessoas, mas e para enriquecer com o autoconhecimento a pessoa, né? Mas também a gente aprende muito, né? A gente aprende demais sobre a experiência, com as experiências das pessoas. Né? Então, cada pessoa é um livro que a gente lê. É mais ou bom, menos isso, é né? maravilhoso. Eu acho assim maravilhoso esse contato com as pessoas. Eu acho muito rico. Já teve muita coisa que eu consegui entender no meu mapa por conta, né, de experiência de outra pessoa, porque você tá ali envolvido emocionalmente no negócio, às vezes é difícil de entender. E às vezes tem uma pessoa de fora que tem um aspecto ali parecido, e só da pessoa contar, né, alguma coisa, você fica pensando, nossa, é verdade, eu nunca olhei por essa perspectiva. Interessante. Quando eu comecei a atender, eu sempre atendi no atendimento online, cara a cara com a pessoa. Nunca, assim, o difícil no início, lá talvez eu gravei, eu escrevi alguma coisa, mas eu não acho enriquecedor nem para mim nem para a pessoa. Assim, é claro, depende. O meu formato, tá? O meu formato. Tem formatos que são só de análise pura, e não precisa, né? Sim. Necessariamente da pessoa, né? Mas tem aquela coisa, porque a gente também não faz na hora, né? A gente imagina todas as análises de mapa, e riscar mapa e descobrir mapa relocado e tal. Isso tudo leva, né? Se eu faço uma consulta de 2 horas, eu levo mais 2 horas para Sim. preparar esse ano, mais 2, 3 horas, né? Então, meu trabalho não é só o cabeça da pessoa, é muito mais ali do meu dia para analisar essa ideia, né? Mas é muito enriquecedor esse contato, de fato, né? E também com as histórias. Mas de projetos é isso. Em breve eu espero esse ano ter Eu novidades. vou te cobrar. Eu lembro, viu? Eu me lembro. Então, assim, eu me lembro. Ó, o Gilberto tá ali, falou que vai lembrar também. Gerando a pressão. Mas tem mais alguma coisa que você acha que tipo, é legal contar, assim? Gente, já assim, segue o Marcos lá, ele posta muita coisa. Tenho certeza que vocês vão aprender mais no perfil dele, com o que ele ensina, do que em outros lugares. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante falar? Ah, então, é só complementando. Então, a sua consulta é sempre online, então uma pessoa vai entrar em contato com você, você vai agendar via Zoom, né? E então não é você entrega para a pessoa, né? Depois você grava e entrega. Ah, tá. Mas é com a pessoa, né? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todo o contato lá com a pessoa querendo fazer a consulta comigo. Ela me chama lá no WhatsApp, tá lá no link da minha bio, tá? Tem uma página também explicando tudo direitinho e tal, valores, enfim. Mas você pode entrar em contato comigo que vai conversar diretamente comigo, né? E aí você pode matar todas as dúvidas que você tiver sobre a questão. Aí a gente vai agendar esse mapa, né? E eu vou te fazer as perguntas, eu vou ter seus dados. Importante dizer, o que a gente precisa para fazer um mapa de astrocartografia?
os mesmos que você precisa para fazer um mapa natal, um mapa astral comum, né? Que a gente ouve tanto de uma maneira um pouco mais popular. Então, é data, hora, e a hora é importante, o local de nascimento, né? Então, é bom ressaltar para todo mundo que assistir essa live aqui, o que a gente analisa é o céu do momento em que a pessoa nasceu, onde era visível no momento da pessoa nascer. Por isso a gente precisa da localização, mas principalmente a gente precisa da hora, né? Então, a hora da diferença da certidão de nascimento, sem distorção, é a hora que está escrito ali. É a hora que está escrito ali. Tá? A gente acerta isso, o site acerta isso, o programa acerta isso. A gente não se preocupa com a de verão. Uma dúvida mais do que batida, mas todo mundo tem essa dúvida, né? Bom, é isso que a gente precisa. E aí, eu vou fazer toda a análise antes, a pessoa vai me contar o objetivo dela, vai me dizer os 3 lugares que ela quer análise, que ela tem essa ideia. Eu vou sempre incluir mais lugares na análise, né? Eu limito a 3, porque senão a pessoa quer o mundo todo. Quem não quer, né? Mas não dá para analisar em 2 horas. Então, eu limito e ainda vou incluir mais lugares. E aí, dependendo da demanda da pessoa, eu vou tentar fazer tudo para responder as perguntas que a pessoa quer saber naquela pergunta, né? E aí a gente vai no dia marcado fazer uma reunião no Zoom, vai ser gravado aquilo para ser enviado para a pessoa, tá? O vídeo. E aí eu vou passar, já ficar as 2 horas conversando e vendo mapas, e analisando, e contando experiências, entendendo um pouquinho mais do que ocorre ali, né? Então depois a pessoa recebe essa gravação, ela recebe os slides que eu vou apresentando ali, que inclui de todos os mapas marcadinhos, todas as marcações que a gente faz. Eu faço igual a Neve. Eu aprendi com ela a fazer aquele monte de risco no mapa. Não faço tantos. Ela também já diminuiu. A Neve famosa. Todo, né? E aí depois vai para a pessoa também. E ela ganha também um guiazinho que tem um significado geral das linhas, né? Porque para ser uma coisa geral, a gente tem que fazer, infelizmente, geralzinho, mas o específico está na consulta, né? Então, só para também se criar depois. Eu também explico durante a consulta como funciona aquele mapa, para ela não ficar dependente de mim mais. Eu fiz uma análise daquele momento, né? Mas ela também vai poder explorar de uma outra maneira ali também o mapa. E aí ela recebe também esse guiazinho, tá? Com o nomezinho dela, tudo direitinho, um materialzinho bacana, tá? Para ela ter com ela também. E aí fica uma experiência legal. Uma pergunta que todo mundo faz: esse mapa vale para a vida toda? Vale. E vale para a vida toda. Não é um mapa que você precisa fazer todo ano. Porém, depende do objetivo. Às vezes você tem um objetivo num momento de vida, às vezes no outro você tem um outro objetivo. Você quer analisar de uma outra ótica, de uma outra maneira, ou uma coisa mais específica. No momento é uma viagem sozinha, depois você está casado ou namorando, você quer uma viagem em casal. Cada um vai ter uma experiência, como você comentou. Você pode ter um lugar ótimo para você e péssimo para outra pessoa, né? Então a gente tem que também fazer essa análise. Não existe um mapa que junte os dois, né? Ou seja, não dá para fazer um mapa composto e, né, que é um mapa que mistura um mapa com outro, né? Na média, né? Dizer que aquele mapa vale. Não, isso não existe, infelizmente. Mas esse negócio de casal, eu tenho amigos que já fizeram isso, sabe? O mapa, o casal, né? Tanto o casal, cada um deles fez um mapa para poder achar lugares para. Teve um casal de amigos que fez esse para mudar, eles, né, queriam ir para o Brasil. E um outro casal de amigos fez para viajar mesmo, porque eles falaram, falava, a gente faz uma mapa fotográfica, porque assim, toda vez eles brigavam, né? Porque ou ela, ficava puta no lugar aqui, ou ele ficava puto naquele lugar, porque eu não vejo gráfico, não sei o que. E aí, tipo assim, gente, vocês podem fazer viagem sozinha, né? Sagitariana, né? Então, eu falo, gente, vai sozinho, então, faz um pouco inteiro, já que eu odeio tanto outro lugar e tal. Mas para fazer junto, então olha um lugar que seja em comum, né? E, Margarida, uma pergunta que eu estava esquecendo, que eu sempre penso. Então, por exemplo, você tem uma linha que você tem uma dificuldade, né? Que você comentou as questões de Kira e tal, ou Saturno, enfim. É uma linha que você tem dificuldade naquele lugar. Porque tem algo ali que você precisa curar, digamos assim. Essa linha, sempre que você for para lá, você vai perceber aquilo ou não? Tipo, é um lugar que você já sabe que ali tem alguma coisa que você precisa trabalhar, por isso que você sente essa coisa ali. E depois de um tempo que você trabalhar, é possível que você vá para aquele lugar e sinta outra coisa quando é dificuldade, eu digo. Sabe? É possível isso?
Sim e não, vou responder. A grande questão é a gente está sempre numa espiral evolucionária. É isso. Então a gente sempre volta ao mesmo ponto, mas a gente nunca volta da mesma forma, né? Hum, Então a gente trabalha aquela ideia. É que nem quando a gente aprende. O aprendizado na escola, né? Ela também é uma espiral evolucionária, ou seja, na segunda série, na quarta série, na sexta série, você vê o mesmo tema, mas você vê de uma maneira muito mais aprofundada e você tem outra consciência sobre aquele assunto. Então você vai construindo, né? A vida também é assim. Então, se for para uma linha de Saturno que você tem mal integrado no seu mapa, no primeiro momento ele pode ser ruim. No segundo, ele também vai ser ruim, mas você já vai saber lidar melhor com ele. que legal, No assim, faz sentido. terceiro, ele já vai ser um pouco mais brando, porque você já aprendeu a lidar com ele, não necessariamente porque ele deixou de ser ruim. É que você já tem uma outra percepção. Então é a tua percepção que muda sobre aquela ideia, né? Quando você está integrado. A outra questão também pode ser que em determinado momento você não tem que trabalhar aquela ideia, porque aquela ideia não é ativa no seu mapa naquele momento. Então a gente entende aquela ideia dos grandes ciclos, dos timelines. E tem algum momento que você é direcionado para lá. É bem que você é jogado ali, tipo assim, ó, agora é a hora de você lidar com isso aqui, né? E assim, a minha experiência é que, apesar de um certo, como posso dizer assim, destino, apesar de um certo livre-arbítrio, a gente tem um destino. Vou dar um oi aqui especial para a Priscila, que é uma cliente muito, muito bacana, a história dela também com a cartografia é incrível. Ah, mas aí é muito dessa ideia de tipo assim, Faz todo sentido, Mar, faz todo sentido. É assim, então sempre vai ser realmente aquele um ponto, né, ali, mas realmente a percepção. E você, assim, trazendo pra minha vida, eu morei 12 anos em São Paulo. E todas as vezes, Mar, que eu vinha de férias pra Goiânia, eu chegava no aeroporto, eu já tinha um baque, sabe? E assim, e era muito ruim, porque, tipo, eu sou muito família, né? E, tipo, eu tenho um milhão de coisas na casa quatro, assim. E eu vinha, porque tinha saudade da minha família, queria conviver, sempre tive muita amizade com minhas tias, primos, tudo, assim. Eu sempre fui, sou apegada e tal. Mas, assim, ai, era muito estranho, assim, mas, tipo, era estranho, enfim. Aí tá. Aí depois que, tipo, morei fora, tal, e com a pandemia voltei, eu optei por não voltar pra São Paulo. Falei, não faz sentido, eu vou ficar em Goiânia com a minha família. Só que só de eu pensar, eu já comecei a me lembrar de como eu me sentia quando eu vinha visitar. E era incrível, porque quando eu ia embora, era que eu chegava em São Paulo, nossa, passava toda aquela angústia. Aí tá, e realmente, mas, tipo, os primeiros meses foram realmente complicados, assim. Mas eu percebi que eu estava apegada a experiências passadas. E eu comecei a perceber esse padrão em mim, assim, sabe? De tipo, por que eu tô apegada a uns negócios que não faz nem sentido mais e tal? E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber esse padrão em mim e comecei a me forçar, a me soltar um pouco mais, a viver tipo assim, Goiânia, né? Viver Goiânia agora, viver minhas experiências agora. Não importa o que foi no passado, não importa, importa agora. E é incrível, Mar, que hoje eu continuo tendo gatilhos, 1 milhão aqui, mas eu amo. E era uma coisa que eu falo pro meu irmão, eu falo, gente, eu nunca imaginei, porque quando eu saí de Goiânia, saí muito novinha, toda aquela história, né, de tipo assim, passando mó perrengue aqui, fui pra São Paulo, passei 300 milhões de vezes mais de perrengue e tal, e eu sempre pensava, eu nunca consigo me ver morando em Goiânia de novo, eu sempre pensava isso, eu falava, não, é daqui pra algum outro lugar, não consigo me ver morando mais lá. E quando eu vim e tal, e aí hoje eu falo, gente, eu nunca pensei que eu estaria gostando de morar aqui de novo, mesmo sentindo algumas coisas. Pior que você falando agora, bateu tudo certo, porque realmente é a cabeça, né? Hoje, com 37 anos, é diferente de quando eu saí daqui a primeira vez lá com meus 20. É óbvio que com 20 eu tinha outra cabeça para lidar com os meus problemas, e hoje, com 37, eu olho para as coisas de uma forma muito diferente. se você Mas o gatilho
trabalhou aquela energia, né? A energia continua a mesma, mas é como você experiencia, é como você tem consciência, né, daquela energia. Muito Tem uma. Então, né, que fez uma pergunta aqui, a Cristiana perguntou assim, se as linhas do Astro Click Location se olha da mesma forma que o Astro Click Travel. Deve ser a diferença do espaço local, ela deve estar falando, com o da astrocartografia. Então, quando a gente usa o astro.com em inglês, ele tem as duas opções, né? Em português só tem uma das opções. É um truquezinho ali, um macetezinho, né? Sim e não, porque na verdade o do espaço local, que é o location ali, a gente olha a direção, mas pode interpretar da mesma maneira com a promessa do mapa. Por exemplo, se tua profissão tem a ver com a Vênus, você exerce a profissão ligada a Vênus ou regentemente de setor ou Libra, você vai olhar para Vênus com o sentido profissional e não tão somente com o sentido relacional. Mas a Vênus sempre vai estar relacionada com a ideia também de relacionamento, né? Mas é o que ela é no geral, o que ela tem mapa. Mas o local, acho que location ali, ou espaço local, ele vai ser direção. Enquanto o travel, que é a astrocartografia em si, ele vai falar de uma coluna de energia que tem uma margem, né? Então, uma margem, entendi. vai ter uma margem, Então ele vai ter outra significação, vai se interpretar o mapa de outra maneira, mas o sentido sim o mesmo. Ou seja, se você exerce uma profissão ligada a Vênus, Vênus tem, você vai ser sua linha profissional. Sim, legal. Que legal. Má, tem mais alguma perguntinha que você viu aí que eu perdi? Acho que não, né? Então, acho que não, acho que foi tudo. E, bom, convidar então o pessoal, vou fazer meu jabá aqui rapidinho então, para convidar o pessoal para me seguir lá no Teles Astrologia. Eu tô sempre postando algum conteúdo, é um conteúdo um pouquinho mais elaborado, geralmente quem já tem um pouquinho de vivência ali em astrologia, mas quem quer aprender assim vai gostar, vai começar a pegar, como a gente falou, é a espiral evolucionária do conhecimento. Então, né, você começa a ver aquilo. Eu acho que quem é mais aprofundado ou não, você é muito didático, assim, acho que dá bem pra entender. Então, assim, é só de Casanova. Só de Casanova ajuda. É muito professor de universidade, meu. Mas também tem, então, meu canal no YouTube, tá? Que tem alguma coisa lá e eu tô comprometido esse ano a voltar a postar coisas lá. Que também é bacana, eu tenho um espaço um pouquinho maior para poder fazer também essa ideia de falar um pouquinho mais, né? De ter um pouco mais de espaço, porque o Instagram é um pouco limitado quanto a isso, né? É conteúdo muito rápido. Então tem o canal no Instagram e também, principalmente esses dois, o YouTube e o Instagram são os dois canais principais, né? E, bom, e meu WhatsApp, bota sempre lá o WhatsApp comercial, me chama lá que a gente conversa também, quer bater um papo também rápido, eu respondo quando eu tenho tempo, mas também quer só matar uma dúvida, me chama no direct lá que eu também respondo. Não tem problema. Acho que você pode até dar um norte também de o momento, faz, não faz, o que, né? Acho que E aí fica bacana também, tá? E eu agradeço imensamente o espaço aqui, o convite, que eu fiquei muito feliz. É sempre legal, a gente já foi, como a gente falou, né? A gente não foi exatamente colega de turma, mas a gente se conheceu nessa orbe aqui dos astrólogos que estão ali no Instagram. A gente vai conhecendo cada vez mais pessoas e vai fazendo amizade, isso é muito bacana, né? Então, e sabe quem que é sua fã? Que é minha amiga, né? A Val, né? De Portugal. Ela que também, a gente se conheceu. Ela que também que tinha me colocado naquele grupo que você tava. E ela que, tipo, passou o seu coisa, porque ela é sua fã, né? Assim, eu amo. a Val é um amor. A Val, assim, é um achado na vida. Ela não tem nem palavras, né? Mas, né, a gente vai se pegando. A gente falou ali, né? Do Gilvan, o pessoal do Delírios lá, a Dani, enfim, a Nene também, né? A Andrelli, enfim. Nossa, eu fiz muita amizade com as pessoas aqui, fiquei muito feliz. Oi, não, eu falo, a Nene, ela tem essa coisa, né? Ela consegue fazer as pessoas estarem em contato, assim. Fala pra ela, você tem um dedo bom pra turma, assim. Olha que nem é escolhido, né? É tipo o pessoal mais
É muito louco. Eu agradeço demais, Matos, por dar seu tempo. Sei que é corrido ainda, mas que você se divide. A gente fica aqui com o compromisso firmado que no meio do ano eu vou te cobrar. E quando você fizer seu curso, eu quero que você faça uma live comigo de novo, pra você falar como vai ser seu curso, porque eu tô na fila já, viu? Eu tô, tipo assim, na portinha, esperando só se abrir pra eu sentar na cadeirinha e começar a estudar. Bom, Obrigada, viu, Má? De verdade, de verdade. assim, vai rolar. Esse ano tem que rolar. Que rolar, né? Mas é uma pressão mesmo. Mas obrigada, viu? Mais uma vez, dividir seu conhecimento, tá bom? E é E, isso. gente, tchau, tchau. Muito obrigado pela presença de Tchau, vocês. gente. Isso aí. Obrigada, viu, gente? Tchau. Boa noite, tchau.